O Bom Dia agora vai mostrar imagens de uma confusão que aconteceu essa semana no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa. Esse vídeo aqui, feito por celulares de um dos estudantes da UFPB, o que está acontecendo aqui, para você entender tudo isso? Os alunos estão reclamando dos serviços do RU. E as queixas incluem aí tanto burocracia para ter direito à alimentação gratuita, como também a própria estrutura do RU. Houve conflito com os seguranças da universidade. Desde segunda-feira vem acontecendo impasses entre estudantes e funcionários do restaurante universitário sob a alegação de demora na liberação das refeições e problemas no cadastramento para ter o benefício. Na terça-feira houve confusão quando um grupo de estudantes invadiu o restaurante. Vídeos feitos com celulares mostram o conflito e até seguranças com arma em punho dentro do local. O ponto central dessa discussão toda é a quantidade de estudantes que o restaurante atende. Para a superintendência do RU, essa quantidade é limitada aos estudantes de baixa renda que são aprovados em um cadastro. Já para os estudantes que colocam isso em questão, o restaurante é para atender a todos. Os organizadores do protesto querem a abertura do restaurante para todos os alunos e a entrega da reforma de parte da estrutura que está atrasada. O que a gente quer é um RU universal e o que o superintendente e a reitoria já demonstraram, eles querem um RU restrito a partir de um mapeamento dos estudantes que ninguém sabe como é que é feito. Esse mapeamento de miséria, né? Você tem que declarar miséria para poder receber um cadastro no RU, sem falar de todas as partes burocráticas que envolvem o processo. A gente tem um universo de 40 mil estudantes dentro da UFPB e a Universidade Federal da Paraíba só oferece alimentação para 2.000, 3.000 pessoas por dia. Isso é um absurdo que acontece. Dia após dia, centenas de pessoas passam aqui, ficam na fila do RU e muitas pessoas não alimentam ou esperam muito tempo, mais de uma hora e meia para poder se alimentar. É um desgaste tremendo. Mas a luta mesmo, a luta é pelo RU, mas também desenvolve outras questões da assistência estudantil. A gente tem um RU precarizado, a obra há anos não termina no RU para aumentar o acesso do RU. O superintendente do restaurante universitário explicou que a estrutura restringe o serviço a atender uma quantidade limitada de estudantes. Segundo ele, são em média 1.600 almoços e 900 jantas por dia. Atendimento que deve ser ampliado para um pouco mais que isso quando a reforma for entregue, numa previsão de daqui a 2 meses. Acredito que nós vamos aumentar pelo menos em 50% a capacidade. Agora veja só, a verba do governo federal ela é finita. Vamos supor que ela mande 15 milhões. 15 milhões para assistência estudantil inclui moradia, bolsa, entendeu? Existe as viagens que os alunos fazem, manutenção de veículos do programa estudantil. Então não se pode pegar o dinheiro todinho e botar no restaurante, senão isso aqui vai virar uma grande mesa de comida só. Então esse dinheiro tem que ser dividido entre as diferentes necessidades dos estudantes. O serviço atualmente é oferecido para estudantes devidamente cadastrados pela Divisão de Assistência Estudantil da universidade. Eles são identificados na entrada do RU. Aqui na universidade, às vezes as pessoas descem de carrão e querem se alimentar no restaurante universitário. Não é assim que funciona. Chegou uma turba que não quis se identificar e tinham alunos cadastrados no meio que não quis se identificar. Tinham alunos não cadastrados e o que me decepciona muito é que tinham pessoas que não são estudantes e estavam no meio das pessoas. Aí, esse é o problema, foi um problema grande. No jantar de ontem não houve problemas. Alguns estudantes beneficiados reclamam da dificuldade com a assistência estudantil. A assistência estudantil ela anda a passos de tartaruga, sei lá, muito lento. A gente chega aqui e passa 2, 3 meses para conseguir o cadastro da RU. Mas passando essa agonia, né, ajuda muito. Assunto para Maurício Melo aqui no Bom Dia Paraíba. Bom dia, Maurício. Bom dia, Patrícia. Pelo visto, são 2 reivindicações aí. Eles falam tanto dessa questão de ter acesso à alimentação, quanto à própria estrutura do RU, né? Isso. Na verdade, essa confusão que se tornou esse protesto, e só fazendo uma ressalva, que bom que a gente pode protestar, que a gente pode se manifestar, né? Mas no meio dessa confusão que é esse protesto, tem gente pedindo mais agilidade, como esse último rapaz, né? Mais agilidade no atendimento, no cadastro, para poder ter acesso ao RU, e tem gente pedindo o RU liberado para todo mundo, né? E nesse meio do caminho tem gente também, como nesse protesto, tentando invadir a estrutura, né? Porque agora, Patrícia, recentemente foi feita uma modificação que não permite mais que alunos que não estejam cadastrados entrem pela saída para comer junto
com quem está cadastrado. Porque isso acontecia. Acontecia até bem pouco tempo atrás. Sim. Né? Então, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Sim, é preciso que tenha mais agilidade. Essa reforma do RU, por exemplo, é de 2011 e ainda não acabou. Por que não acabou? É preciso agilidade para isso. Sim, não pode se esperar 2 meses para se ter acesso ao RU quem está cadastrado. Né? Mas não se pode entrar pela saída, não se pode trocar tapas com segurança. No fim das contas, se você entra pela saída para comer na bandeja do colega, isso é corrupção, meu amigo. Sabe? É difícil a gente apontar, ou é muito fácil a gente apontar a corrupção dos outros e na nossa hora de fazer o certo, a gente querer entrar pela saída. Não pode. É claro que houve excesso. A gente viu nessa imagem o segurança com um revólver na mão. Desproporcional, isso não era né? um assalto, isso não tinha ninguém ali ameaçando as pessoas. Enfim, mesmo que houvesse ameaça ao patrimônio da universidade, um revólver na mão do segurança contra os alunos é excesso, é demais, né? Então, a gente acho que nesse protesto, nessas poucas imagens que a gente viu, a gente conseguiu ver excesso de todos os lados. Exato. Então, um pouco mais de bom senso para nossas manifestações e até para nossos pedidos. Será que é razoável exigir de uma universidade, que é a instituição de educação, que 40 mil alunos tenham acesso ao almoço e jantar de graça? Será que isso é razoável? Lembrando que, como disse o gestor aí, esse dinheiro vem para a residência universitária, para bolsas universitárias. Será que a gente vai gastar tudo isso com alimentação no RU? É mais adequado do que com as bolsas, do que com a própria residência? Então vamos pensar um pouquinho antes de começar um O quebra-quebra. próprio gestor falou de gente que desce num carrão para almoçar de graça no RU. Será que isso é prioridade, né? Pois é. Dar acesso à alimentação a essas pessoas? Hoje, como a gente disse aí na reportagem, há uma série de critérios para as pessoas serem cadastradas e terem direito a se alimentar no RU. Vou chamar então Linda Carvalho para a gente explicar quais são esses critérios, Linda. Bom dia para você. Oi, Patrícia, Maurício, bom dia a todos. Olha só, a gente conversou, inclusive ontem, eu conversei com o superintendente dos restaurantes universitários da UFPB, o Antônio Luiz. Ele explicou aí na reportagem, né, que não dá exatamente para abastecer, para oferecer refeições a todos os alunos que hoje estudam na Universidade Federal da Paraíba, mas que por isso eles têm alguns critérios. Por exemplo, pessoas que não têm tantas condições, pessoas que ganham até um salário mínimo e meio, pessoas que têm que estudar, têm que comprovar a presença nas aulas, né, da universidade. Enfim, tem alguns critérios que eles pedem, né, e aí na hora do cadastro o estudante responde essas perguntas, responde esse cadastro, para que seja feito um filtro, uma espécie de filtro, já que não tem como abastecer, já que não tem como oferecer refeição para todos os alunos, eles pretendem oferecer, pelo menos, aqueles que não têm tantas condições assim. Ele conversou com a nossa equipe sobre quais são esses critérios, detalhou esses critérios para a gente. Vamos acompanhar aí o que o superintendente disse. O primeiro critério é que o aluno tenha vulnerabilidade financeira, seja uma pessoa que tenha poucas condições financeiras. E aí a gente atende primeiro os alunos que são do interior, que não têm condições financeiras, que são cotistas. Estes são os alunos que nós damos prioridade. No cadastro isso é identificado. E o cadastro identifica o aluno que é carente e o que não é. Essa é a condição para se cadastrar. Para se recadastrar, é preciso que o aluno tenha sido aprovado pelo menos 50% das disciplinas que ele se matriculou. Muitos alunos não querem se cadastrar porque não alcançam esse rendimento. Essa também é uma verdade. O cadastro desse semestre ele só vai começar a ser realizado depois que a primeira semana de matrículas acontecer. A primeira semana termina sexta-feira. Sexta-feira os alunos vão saber quais são os dias que eles têm aula. Então, segunda-feira vai haver a edição do cadastro. Agora é preciso entender que nenhum aluno cadastrado, mesmo sem ter sido recadastrado, ele está de fora. Os alunos que comeram o ano todo, o ano passado, eles têm o direito de entrar. Nós só vamos avaliar depois do recadastramento, que vai acontecer durante o mês de abril. Então, todos os alunos cadastrados, 2014.2, que foi o semestre passado, eles têm direito a se alimentar, não fica de fora. Tem que ser restrito, então, segundo a universidade. Pois é, tem que ser, inclusive, porque é difícil de controlar, né? A alimentação de um bandejão é diferente de um restaurante onde você pede à la carte, né? Que vem aquela quantidade certinha. Então, uma pessoa come diferente da outra, é difícil para administrar essa quantidade de comida. E
precisa ser restrito para se controlar isso. Uma vez que o nosso restaurante universitário aqui da UFPB é um dos, se não o único, um dos poucos do país em que é completamente gratuito. Né? Então, de repente, vale avaliar se não era mais interessante oferecer esse almoço e jantares gratuitos para quem é da residência universitária e ampliar esse número da residência universitária e abrir o restaurante para toda a comunidade por um valor bem baixinho, né? De repente, alternativas. Ó, vamos atender a toda a comunidade com 1,50, com R$2, enfim, né? Vamos lá, eu acho que tem que avaliar, vamos aproveitar esses manifestos, essa hora de repensar o esquema para tentar achar alternativas viáveis. Isso. Agora, vamos deixar claro aqui então que essa é uma cobrança legítima dos alunos de toda a comunidade universitária. Sim. Essa obra de 2011, prevista para 180 dias, ainda não está completa e agora a nova promessa da universidade é que seja para 2 meses. Vamos acompanhar isso. É isso. Tem que fazer a parte dela também a universidade para poder cobrar dos alunos. Obrigada, Maurício, e até daqui a pouquinho. Até já.